A paz de Cristo, bem-vindo ao YouTube, canal Meu Mestre em Teologia, com o pastor Alcemar Almeida. A pergunta de hoje é: Deus pode te livrar? Quero te perguntar isso hoje. Eu vou te contar 4 histórias, 4 fatos que aconteceram, tá? E que estão registrados na Bíblia. Aconteceu com pessoas reais, foram fatos reais e com seres humanos iguaizinhos a eu e a você. E aí eu vou te contar essas 4 histórias, depois vou te perguntar se para o seu problema existe solução também. Olha, se Deus livrou Daniel da fúria dos leões, se Deus livrou Davi da perseguição do rei Saul, se ele livrou o apóstolo Paulo da prisão, e se ele livrou o apóstolo Pedro da prisão também, e livrou o apóstolo Paulo de um naufrágio, será que ele pode te livrar dessa luta que você está passando? Será que Deus pode te livrar dessa enfermidade que está te incomodando? Será que Deus pode te livrar dessa perseguição, desse desprezo? Será que Deus pode te tirar dessa prisão emocional, dessa ansiedade, dessa angústia, dessa depressão? Será que Deus pode te tirar disso? Olha, vou te dizer que o mesmo Deus que livrou Daniel, Davi, Pedro e Paulo é o mesmo Deus de hoje, de ontem e o mesmo Deus eternamente. No livro de Daniel, capítulo 6, tá? Vai contar a história de Daniel e a vida do profeta Daniel não é apenas um livramento físico de que os leões não morderam ele, não mataram ele, não estraçalharam ele, tá? Na verdade, é uma lição profunda sobre fé, sobre fidelidade e o poder de Deus diante da perseguição. Daniel era fiel, não se esqueça disso. Mesmo em terra estrangeira, mesmo sendo escravo, Daniel continuou fiel a Deus. Daniel estava no cativeiro babilônico, mas ele não se contaminou com os costumes daquele povo. Era excelente no que ele fazia e se destacou entre os demais. Você vai encontrar esse relato em Daniel, capítulo 6, versículo 3. Agora, por que Daniel foi perseguido? Daniel foi perseguido por causa da sua fé em Deus. Os seus inimigos o invejaram e criaram uma armadilha. Até hoje criam-se armadilha para pessoas. Fofoca, disse-me-disse, chega lá para a liderança e conta uma historinha, e ganha um status com a liderança. Essas armadilhas acontecem até hoje. Até hoje acontece isso. Então, a armadilha foi o seguinte: é um decreto que proibiria a oração a qualquer outro que não fosse o rei. Relato em Daniel capítulo 6, versículo 7. Daniel, porém, não mudou o seu comportamento espiritual. Ele continuou orando 3 vezes ao dia, como sempre fizera, orando ao Deus vivo, orando ao Deus de Israel, orando ao único Deus que existe. Só existe um Deus, não existe outro Deus, tá? Deus não impediu Daniel de ser lançado na cova dos leões, mas Deus o livrou dentro da cova dos leões. Às vezes Deus permite a prova, mas entra conosco na cova. Daniel foi lançado entre os leões, mas nenhum deles pôde tocá-lo. No livro de Daniel, capítulo 6, versículo 22, Daniel disse: "O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões." Nessa passagem, eu quero te dizer uma coisa, que tem muita gente que brinca com esse versículo aqui que eu te falei agora. Aí tem gente que fala que Daniel
não foi destruído pelos leões porque não tinha cheiro de carne. Tinha sim. Daniel tinha cheiro de carne porque era um ser humano normal. Aí outros falam que os leões não destruíram Daniel porque Daniel estava no óleo do Espírito. Não estava dentro de óleo nenhum. Daniel era fiel a Deus, ele tinha a presença de Deus. Ele não foi devorado pelos leões porque Deus enviou um anjo e fechou a boca dos leões. Então o anjo do Senhor foi lá no animal e segurou, travou a boca dos leões. Essa foi a razão de Daniel não ter sido destruído. Você vai ouvir muitas brincadeiras com esse versículo e você diz, olha, a Bíblia não fala isso não. A Bíblia diz que Daniel não foi destruído pelos leões porque o Senhor enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões. Os leões estavam famintos. Tem gente que fala assim, não, é porque o leão jejuou. Animal não jejua, tá? Não jejua. Quem jejua é ser humano. Quem brinca com isso, às vezes nem tem vida de jejum, nem sabe o que é jejum. Então, a fidelidade de Daniel glorificou o nome do Senhor. O rei Dario reconheceu o Deus de Daniel como Deus vivo. E Daniel capítulo 6, versículo 26, vai dizer assim, ele é o Deus vivo que permanece para sempre. Então, o testemunho de Daniel fez uma pessoa que nem era crente, que nem era servo de Deus, reconhecer que Deus é o único Deus vivo que permanece para sempre. Então, o nosso testemunho faz as pessoas entenderem que nós suportamos, nós nos calamos, nós não reclamamos, nós não batemos boca, porque sabemos que tem um Deus vivo que permanece para sempre e peleja por nós. Então, mesmo em tempos de oposição e pressão, permaneça firme na fé em Deus. Deus ainda fecha a boca de leões. A fidelidade de um servo fiel muda ambientes, testemunha ao mundo e glorifica ao Senhor. Se aconteceu com Daniel, com o profeta Daniel, acontece contigo também e acontece comigo. Um outro personagem que eu vou contar a história é do rei Davi. Deus livrou Davi das maldades do rei Saul. O que aconteceu? Deus falou para o profeta Samuel, dizendo, olha, eu não quero mais Saul como rei, não estou gostando mais de Saul como rei. Eu vou levantar outro rei. Levantou Davi. Deus estava falando, olha, profeta, o reino é meu, as vidas são minhas, as pessoas são minhas, tudo é meu. Então eu escolho quem eu quiser, eu coloco quem eu quiser, eu tiro quem eu quiser. Só que Saul não queria deixar o cargo. Estava tão preso ali, aquele poder, né, ao dinheiro também, tá? Ao dinheiro, o ouro que tinha ali naquele reino, e Daú não queria perder aquela oportunidade. Deu ruim para Saul, tá? Saul foi uma catástrofe para Saul. Deus deu diversas oportunidades para Saul se arrepender, mas Saul amou mais o dinheiro, mais o poder do que obedecer ao Senhor. Então, a perseguição, a fidelidade e o livramento divino está nessa jornada entre Davi e Saul. E nos ensina sobre como Deus protege os seus escolhidos. Davi era o escolhido do Senhor. É Deus que escolhe, meu amado. Se Deus te escolheu, olha, se tem algum Saul querendo atrapalhar você, querendo entristecer você, aguarde que isso é com Deus, não é com você não. Você não tem que brigar, não tem que falar nada, você tem só que continuar adorando ao Senhor. Foi o que Davi fez. Então, mesmo em tempos de injustiça e ameaça, Davi se manteve fiel a Deus. Davi foi escolhido por Deus? Foi. E isso que incomodou Saul. Então, depois que o Espírito do Senhor se retirou de Saul,
Isso está escrito em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 14, tá? Quando o Espírito do Senhor, o dom do Senhor, a capacidade do Senhor, tá? O Espírito Santo saiu de Saul. A Bíblia diz que o Espírito saiu de Saul. Porque Deus não queria mais Saul. Não queria. Deus ungiu Davi para ser o próximo rei. 1 Samuel, capítulo 16, versículo 13. Por causa disso, Saul passou a odiar Davi por inveja de sua popularidade e por saber que Deus estava com ele. 1 Samuel, capítulo 18, versículo 9 a 12. Olha, quando as pessoas sabem que Deus está contigo, alguns gostam, alguns ficam felizes, mas são poucos, tá? Normalmente gera ciúme no coração de muita gente. Porque pensa assim, não, se fulano tem autoridade, se fulano tem dom, não, isso tem que ser comigo. Eu que tenho que ter esses dons, eu que tenho que ter essa autoridade. Mas no reino de Deus, na vida espiritual, não é assim não. Nessa passagem nós vemos que é que Deus que escolhe, é Deus que levanta, e o reino é de Deus. As igrejas, todas elas são do Senhor. E quando o homem faz fora da direção do Senhor, vai dar ruim. Pastor Alcemar, será que o senhor está afirmando que vai dar ruim? Eu tenho certeza que vai dar ruim. Mas não deu ainda. Calma, você vai ver. Calma. É com Deus. Está ameaçando, pastor? Não, estou afirmando biblicamente que aos desobedientes o que existe é justiça de Deus. Deus ama os obedientes. Aqui nessa passagem você vai ver Deus amando Davi, porque Davi era obediente e se manteve na presença dele, e você vai ver Deus rejeitando Saul, tá? Rejeitando. E aí você vai ver o comportamento de Saul, o quanto que Deus tinha razão de rejeitar Saul. Olha, 1 Samuel, capítulo 18, versículo 11, sabe o que Saul fez com Davi? Saul lançou uma lança para matar Davi, mas Deus livrou. Em 1 Samuel, capítulo 19, versículo 11, Saul mandou buscar Davi em casa para poder matá-lo. Deus livrou novamente. Em 1 Samuel, capítulo 23, versículo 14, a Bíblia vai relatar que Saul perseguiu Davi com o exército, botou o exército inteiro atrás de Davi, caçando Davi como se Davi fosse um inimigo. Mas na verdade Davi era o rei ungido por Deus para assumir o cargo que Saul estava amando tanto e que não queria largar. E que Deus tinha falado: Saul, seu tempo passou. E Saul não quis ouvir Deus. Em 1 Samuel, capítulo 23, versículo 14, diz assim: Saul buscava-o todos os dias, porém Deus não o entregou nas suas mãos. Acontece até hoje. Tem gente que persegue a outra todos os dias. Todos os dias cria uma narrativa nova. Todos os dias acreditam na fofoca nova. Mas, assim como Deus deu vitória para Davi, Deus vai te dar vitória também, tá? Deus estava no controle, Deus mostrando que Ele estava controlando todas as coisas. Qual foi a escolha que Davi fez? Davi escolheu confiar em Deus e não se vingar com as próprias mãos. 1 Samuel, capítulo 24, versículo 6. Mesmo Saul querendo matar Davi, Davi teve a oportunidade de matar Saul agora. Agora virou o jogo. E a resposta de Davi foi a seguinte: o Senhor me guarde de estender a mão contra o ungido do Senhor. Davi confiava que o trono viria no tempo de Deus, sem trapaça, sem vingança, sem ódio, sem bater boca, sem sair no braço com ninguém. E mesmo Davi sabendo
que Saul estava rejeitado por Deus, Davi ainda olhava para Saul e chamava Saul de ungido do Senhor. Era verdade? Sim. Só que o que aconteceu é que Deus simplesmente tinha falado para Saul: Saul, eu quero outro rei agora no meu reino, na minha obra, na função, dirigindo. Davi teve a oportunidade de matar Saul, mas Davi falou: não vou fazer isso não. Isso não agrada o Senhor. Então, se não agrada o Senhor, eu não faço. Então, Deus honrou a fidelidade de Davi. Saul reconheceu que Davi seria rei. 1 Samuel, capítulo 24, versículo 20. No tempo certo, Deus removeu Saul e exaltou Davi. E Davi reinou com justiça, um coração quebrantado, com muita experiência de se relacionar com as pessoas e conheceu melhor quem são as pessoas. As pessoas que estão no poder, as pessoas que têm a força da caneta, as pessoas que têm o poder de tirar, de nomear, de dar cargo, de tirar cargo, e também as pessoas humildes. Davi conheceu todos os seres humanos e por isso que teve um reinado glorioso e muito abençoado. E rei Davi até hoje é lembrado dentre o povo de Israel. Tem lá, até hoje tem lá o busto do rei Davi, mas não tem o busto do rei Saul. Então, se você está sendo perseguido ou injustiçado, permaneça fiel como Davi. Deus livra os seus do laço do inimigo e ninguém pode impedir o plano de Deus na vida de um servo fiel. Salmo 23, versículo 4. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Deus esteve com Davi e Deus está contigo também. Temos um outro exemplo agora no Novo Testamento, o apóstolo Pedro. Deus livrou o apóstolo Pedro da cadeia, do presídio. O apóstolo Pedro estava na cadeia, no presídio, preso, no cárcere. Essa passagem mostra como Deus age com poder para libertar os seus servos. Mesmo quando tudo parece perdido aos olhos humanos, o livramento de Pedro é um testemunho do poder da oração e da soberania de Deus sobre os poderes humanos. Pedro foi preso por quê? Só por causa do Evangelho. Só porque estava pregando a palavra de Deus. Pedro não roubou, não matou, não fez nada de errado. Pedro não se envolveu em corrupção. Não. Mandou prender Pedro também. E depois de prendê-lo, lançou-o no cárcere. O rei Herodes. Atos 12, versículo 3 a 4. O rei Herodes, ele matou Tiago, o irmão de João, e vendo que isso agradava os judeus, mandou prender Pedro. Olha só. Então, Pedro foi colocado sob forte vigilância. 4 grupos de soldados o guardavam. Aos olhos humanos, era impossível Pedro sair daquela prisão. Só que teve um detalhe nessa passagem bíblica. A igreja do Senhor Jesus Cristo orava continuamente por ele. Atos capítulo 12, versículo 5. Havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor de Pedro. Mesmo sem poder interferir fisicamente, a igreja lutava em oração. O livramento de Pedro é uma resposta direta à oração da igreja. Ei, você é a igreja do Senhor? Sabe quem é a igreja do Senhor? São aqueles que aceitaram a Cristo como o único e eterno Salvador. Agora você é a igreja de Cristo. Então o tempo está lá. A igreja é você, sou eu que chegamos lá para orar. Quando nós oramos, quando a igreja ora, Deus ouve as nossas orações. Aí a igreja orando, o que Deus fez? O que Deus fez? Atos capítulo 12, versículo 7. Deus envia um anjo para libertar Pedro. Sobreveio de repente um anjo do Senhor, lá na cadeia.
O anjo do Senhor foi lá dentro da cadeia e os guardas não viram o anjo do Senhor. Anjo, ele tem um corpo celeste. Anjo é diferente de ser humano. Anjo tem uma criação específica feita por Deus. Foi feito diferente do ser humano. Anjo é anjo. Existem milhares e milhares de anjos ao nosso favor, lutando por nós, trabalhando por amor a nós. Quando o anjo chegou lá dentro do presídio, dentro da prisão, as correntes caíram das mãos de Pedro. Então o anjo foi lá e o anjo tirou. O anjo do Senhor tirou aquelas correntes da mão de Pedro. E o anjo, ele foi guiado sobrenaturalmente até sair do presídio. Nenhum soldado viu, nenhuma porta resistiu. Deus abre portas que ninguém pode fechar. A igreja ficou surpresa com o milagre. Atos capítulo 12, versículo 15. Está fora de si. Disseram a Rhodes quando ela anunciou que Pedro estava na porta. Isso mostra que Deus faz além do que pedimos ou pensamos. Deus faz além. A glória é toda do Senhor. Atos capítulo 12, versículo 11. Então Pedro, tornando a si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou. Deus intervém em favor dos seus servos que confiam nele e não negam o evangelho, mesmo em meio à perseguição. Quem ora move os céus. Deus ainda envia anjos. Anjos existem até hoje. Anjos não morrem. Anjos são eternos. Deus criou milhares e milhares de anjos. A Bíblia vai dizer que 1/3 deles foram decaídos, obedeceram o inimigo, mas a maior parte estão até hoje em obediência ao Senhor, trabalhando pelos cristãos, adorando a Deus. Então Deus envia anjos, ainda quebra correntes e ainda livra seus filhos da prisão, seja ela literal, emocional ou espiritual. Confie. O Senhor tem poder para te livrar de qualquer cela que o inimigo tenta usar contra você. Jeremias capítulo 33, versículo 3 diz assim: clama a mim e responder-te-ei. Talvez o que esteja faltando para você vencer seja oração, seja um propósito de oração, seja orar todos os dias, seja orar várias vezes ao dia. Talvez seja isso. A vitória chegou para a vida do apóstolo Pedro, porque a igreja orava incessantemente. Isso é o que falta nos dias de hoje. Muitas igrejas oram pouco, ou ora pouquíssimo. Sim, às vezes, quem ora não são as pessoas que Deus designou. Tem isso também. Amém? Recebe essa palavra, guarda no coração, e o Espírito Santo está falando com alguém. Está falando. Temos agora o outro exemplo, o apóstolo Paulo. Deus livrou o apóstolo Paulo do naufrágio. Essa passagem mostra que mesmo no meio das tempestades da vida, Deus permanece no controle. Apóstolo Paulo enfrentou um naufrágio literal e mesmo assim, ninguém perdeu a vida. E esse milagre revela que quem anda no propósito de Deus pode enfrentar tempestade sim, mas não será destruído pela tempestade. Paulo estava a caminho de Roma como prisioneiro. Paulo estava como prisioneiro aqui nesse navio, tá? Atos 27, versículo 1. Quando se decidiu que navegássemos para a Itália, entregaram Paulo e alguns outros presos a um centurião. Paulo estava sendo levado sob custódia, mas mesmo como prisioneiro, ele era guiado pelo Espírito Santo.
A prisão era injusta. Apóstolo Paulo não tinha matado ninguém, não tinha roubado ninguém, não tinha feito mal a ninguém. A única acusação contra o apóstolo Paulo era que o apóstolo Paulo estava pregando o evangelho de Jesus Cristo, o Cristo que morreu, o Cristo que ressuscitou. Isso estava incomodando as pessoas. Até hoje isso incomoda. Esse canal aqui, Meu Mestre em Teologia, com o pastor Alcemar Almeida, está incomodando muita gente, saiba disso. O mundo espiritual, muitos endemoniados, muitas pessoas inimigas de Deus se levantam assim, não gostam, não compartilham, não se inscreve, tá? Isso é uma semente que o diabo colocou no coração dessas pessoas, tá? E são pessoas às vezes conhecidas, são pessoas às vezes que se dizem amigas nossas e não curte, não se inscreve, não compartilha, e Deus sabe o porquê. São pessoas que até poderiam nos ajudar a impulsionar esse canal para que essa palavra, essa mensagem genuína do Evangelho de Jesus Cristo chegasse a mais pessoas, mas não fazem. Deus sabe por quê. E cada um vai dar conta com o Senhor. Deus sabe de cada um. Olha, Deus não impediu a tempestade sobre a vida do apóstolo Paulo, mas preservou o apóstolo Paulo dentro dessa tempestade. Atos 27:14 vai dizer que sobreveio então não pouca tempestade. Na tradução de Almeida, Revista Atualizada, está assim. Então foi uma grande tempestade que se levantou no mar. O navio foi tomado pela fúria do vento, tá? O vento Euraquilão, tá? É o nome do vento muito forte, uma tempestade. E os marinheiros perderam o controle da embarcação. Durante 14 dias, ninguém via o sol ou as estrelas. Todos pensavam que iria morrer. Já pensou? Já pensou? 14 dias de tempestade? 14 dias sem ver sol, sem ver estrelas, só escuridão, só trevas. Deus envia uma mensagem de livramento por meio de um anjo. Atos 27:24, mais uma vez, um anjo do Senhor entrando em ação. Os anjos obedecem à voz de Deus, tá? Por isso que você ora sempre ao Senhor, em nome de Jesus. E aí, quem vai designar se é o anjo A, B ou C, é o Senhor, ok? Deixa que Deus escolhe um anjo para você. E Deus tem o melhor, o mais forte, o anjo certo para você. O Senhor garantiu que Paulo não morreria, pois ainda havia propósito em sua vida. E mais, Deus prometeu preservar a vida de todos os que estavam com ele. Isso mostra que a presença de um justo em meio aos ímpios pode trazer livramento coletivo. Ande com os justos, ande com os crentes, ande com os santos, porque Deus livra. Se Deus livrar o justo, livra a todos que estão juntos com ele. O navio se perde, mas todos chegam salvos. Atos 27:44. E assim aconteceu, que todos se salvaram e chegaram em terra. O navio naufragou, o navio afundou, mas o propósito de Deus não naufragou. Nenhuma vida se perdeu, exatamente como Deus havia prometido. E aí, apóstolo Paulo chega à ilha de Malta e continua sendo usado por Deus. Atos 28:1. E aconteceu, acharam uma ilha chamada Malta. Mesmo depois do naufrágio, apóstolo Paulo, usado por Deus, cura enfermos e prega o evangelho naquela ilha. O naufrágio não foi o fim, foi o caminho para um novo começo. Deus sabia que existiam pessoas naquela ilha distante, naquela ilha solitária, a ilha de Malta,
Deus precisava que o servo de Deus fosse lá para atender aquelas pessoas. E pessoas se converteram, pessoas conheceram a Cristo. A vida pode trazer tempestade para você, ventos contrários e momentos de total escuridão. Mas quando Deus tem um propósito, nem o mar, nem o vento, nem as cadeias podem te impedir. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 17. Mas o Senhor esteve comigo e me deu forças. Apóstolo Paulo confessa isso. Ele escreve isso nessa carta para o seu filho Timóteo. O Deus que livrou todos esses homens, profeta Daniel, livrou o rei Davi, livrou o apóstolo Pedro, livrou o apóstolo Paulo, é o Deus que vai te livrar hoje. É o Deus que livra ainda hoje. Deus vai te livrar dessa luta, dessa batalha aí. Deus vai te livrar desse desemprego aí. Deus vai te livrar e vai dar vitória para você nessa ação da justiça. Deus vai destravar e vai conceder a sua aposentadoria. Deus vai te dar ganho na justiça. Essa causa está na justiça e você já deu até como perdida. Mas Deus está entrando com providência. Essa enfermidade que te atingiu, você já até pensou, eu vou morrer por causa disso. Não, você não vai morrer não. Deus vai te curar. E você já deu o seu ministério como perdido, porque a perseguição foi grande. Foi líder muito forte que te perseguiu injustamente. Perseguição injusta que eu estou dizendo, tá? Deus está virando essa situação hoje, tá? Deus está te tirando dessa ansiedade, dessa angústia, essa ira. Você está sempre nervosa, você está sempre nervoso, você está sempre dando resposta dura, não tá? Isso é uma entidade que está aí te oprimindo, ok? Está te perseguindo. Aquela raiva que estava sobre o rei Saul eram demônios que conduziam a vida de Saul. Aí fazia aquilo, aquela inveja, aquele ódio, aquela raiva. É o diabo que faz isso com a pessoa. Mas o Senhor te livra hoje. Você quer? Abre o coração para Ele. Porque no livro de Salmos, versículo 34, versículo 19, vai dizer assim: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Isso não é uma suposição, é uma promessa. O justo passa por aflições, sim, mas o Senhor livra de todas. Talvez você esteja dentro de uma cova como Daniel, cercado de leões, sendo observado por quem espera ver a sua queda. Talvez você esteja como Davi, fugindo de inimigos, sendo caluniado, injustiçado. E talvez você esteja preso como Pedro, com correntes emocionais ou espirituais. Ou talvez a sua vida pareça um naufrágio, como o apóstolo Paulo, sem direção. Mas Deus te trouxe aqui para te dizer: eu sou o teu livramento. Deus não mudou. Ele ainda envia anjos, fecha bocas de leão, quebra correntes de cadeia, acalma mares e tempestades e abre portas para você entrar, abre portas para você sair. Deus vai tirar você dessa aflição. Não perca a esperança. O mesmo Deus que livrou os heróis da fé ainda livra hoje. Confie, espere, clame, ore, Ele te ouve e te vê. Você não vai morrer nessa luta, você não vai morrer. Você vai testemunhar o livramento que Deus está te dando agora. Comenta aí, inscreva-se em nosso canal. A sua inscrição é importante. À medida que as pessoas se inscrevem, o canal vai ficando mais forte e vai sendo entregue para mais pessoas. Comenta, dá um like de gostei se você gostou, dá um like de gostei, tudo isso fortalece o canal. Inscreva-se. Senhor meu Deus, Tu és o Deus que livrou Daniel
Davi, Pedro, Paulo, e também pode me livrar. O Senhor pode livrar essa pessoa que está me ouvindo agora aí, Senhor, essa pessoa que está ligada nesse vídeo no YouTube. Senhor, olha para essa luta, olha para essa dor, olha para essa tempestade que essa pessoa está passando. Entra com providência, meu Senhor, com o teu poder e mostra que tu és o Deus vivo, o Deus presente. Somente Jesus Cristo, ele pode livrar. Somente o Senhor Jesus Cristo pode curar. Somente o Senhor Jesus Cristo pode restaurar. Somente o Espírito Santo pode fortalecer essa vida e animar e levantá-la desse leito e levantá-la dessa cama. E você precisa sair desse quarto. Deus manda te dizer: saia dessa escuridão. Levanta, arruma a tua cama, se alimenta, bebe água e prossegue a tua caminhada, porque muita obra ainda Deus tem contigo. Volta para a igreja do Senhor, de onde você nunca deveria ter saído. Enfrente essa situação com mansidão, com paz. Você não precisa discutir com ninguém. Você não precisa se explicar para ninguém. Você precisa apenas orar e, se você cometeu um erro, arrependa-se. Ainda dá tempo. Aceite a Cristo como seu único e eterno Salvador. E tu sentirás uma paz eterna no seu coração. Entrega a sua vida a Cristo. Entrega. Seja fiel. Agregue-se a uma igreja. Deus vai te mostrar uma igreja que ensina a verdade, que ensina a palavra. Vai adorar o teu Deus. A tua vida é longa, Deus tem muitos dias para você, e você vai testemunhar que um dia você ouviu um vídeo do YouTube no canal Meu Mestre em Teologia com o pastor Alcemar Almeida, e Deus usou a vida do profeta, e a palavra de Deus te levantou, e você creu no Senhor Jesus Cristo, e Jesus te levantou. Eu oro, eu determino a sua vitória, em nome de Jesus. Amém. Ovelha querida e amada, não se esqueça, Jesus te ama, pastor Alcemar Almeida também.